Ele é o Volkswagen que tem nome de um vento europeu. Ele foi o maior divisor de águas na marca. E ele é, na verdade, um Audi com uma pitada italiana. Hoje eu trago 5 curiosidades dele. O Passat. Então vambora! Ele é o Volkswagen mais importante de todos os tempos, ainda que ele não se trata de um Volks na essência. Tudo começou na Alemanha, onde a Volks seguia a receita de sucesso, com aquela arquitetura de motor boxer e tração traseira refrigerada a ar, por praticamente 40 anos. As vendas do Fusca e outros com a mesma configuração começaram a dar uma caída no final dos anos 60. Mas a ficha só caiu depois do fracasso do Volkswagen Tipo 4, lá nos Estados Unidos. Mas a Volkswagen tinha uma carta na manga, e no meio da década de 60, ele tinha adquirido metade das ações da Audi, que já vinha fazendo sucesso com alguns carros de tração dianteira no final dos anos 60. E com isso a marca também adquiriu toda aquela engenharia necessária para produzir um carro bem mais moderno do que ela estava habituada. Nascia em 1973 a nova geração de Volkswagens, com o Passat, que era basicamente um Audi 80, e que foi o pontapé inicial para a marca sair daquele antigo projeto dos anos 30 e entrar para uma era de carros mais modernos. Sim, exatamente isso. Tanto que o Passat preserva a arquitetura básica lançada em 1973 nos dias atuais. Isso inclui suspensão McPherson dianteira, motor dianteiro, tração dianteira, chassi monobloco e um motor arrefecido a líquido. Não que essa passagem do ar para a água seja o termo correto, até porque o Fusca também era arrefecido a um líquido. Que coisa absurda! Mas não vamos fazer confusão, o Fusca não tem um radiador como os outros, que você abre ali e coloca um líquido. Até porque isso é uma outra história e eu tenho 2 vídeos de Fusca aqui no canal. Eu vou estar deixando o link na descrição para você conferir. Falando aí em passagem do ar para a água, eu podia dizer aí que foi uma passagem da água para um bom vinho. Primeiramente, quem desenhou ele foi Giugiaro Giugiaro, aquele do estúdio italiano de design. O Audi 80, utilizado como base, eram 3 volumes, e para se tornar o Passat, ele desenhou uma traseira fastback. Considerando aí as pequenas alterações, dá para dizer que também foi um tapa no visual. E para finalizar a criação de Giugiaro, ele precisava de um nome, algo que inspirasse aí toda a modernidade e o desempenho da nova era Volks. Veio então o Passat, o nome de um vento na Europa, que trazia, assim como o seu desenho, uma sensação de velocidade. Reza aí a lenda também que ele é um carro gaúcho. Passat! A Volks trouxe ainda mais tarde outros nomes de ventos para os seus carros, como é o caso do Santana, do Tiroco e do Bora. Então bora para a terceira curiosidade. Meados da década de 70 e 80 aqui no Brasil, as marcas se empenharam aí em estudos para combustíveis alternativos nos seus carros. E o Passat estava entre os veículos de estudo. Recebeu inclusive um motor de 1,6 litros de 50 cavalos a diesel, produzido para exportação, mas também estava presente na Kombi diesel. A adaptação não era para consumir diesel, e sim para óleos vegetais, como os de amendoim, dendê e soja. Como resultado disso, os óleos vegetais tinham o mesmo rendimento do diesel, mas o problema estava no refino, que deixava o carro com aquele cheiro de pastelaria. Bom, e pelo que a gente sabe, ele não foi para frente e ainda hoje os óleos vegetais são pouco usados, caso do biodiesel aí em pequenas frotas. O Passat aqui no Brasil teve 2 gerações produzidas ao mesmo tempo, mas com nomes diferentes. A geração do Passat B2 foi produzida na Europa desde 81, mas por aqui ela só deu as caras em 84, com o nome também de vento, só que californiano, o Santana. Exatamente, o nosso Santanão. Assim como o Passat B1, que teve 2 variações de carroceria, ou seja, 2 e 4 portas, o Passat B2 veio também com poucas variações, como 2 e 4 portas e a perua quanto, que na Europa chegou a ser equipada com motor 2.2 de 5 cilindros e tração integral na versão Passat Variant Synchro. Vamos causar polêmica aqui agora, é o 5-Tech da Volkswagen. Além disso, o Passat B2 ou Santana, aqui para nós, chegou a conviver com o Passat B4 e o B5 no seu tempo de produção. Se você não tem a menor ideia de como é o Passat Fastback, que tinha a cara de Santana, dá uma olhadinha nessas imagens. Não tem como falar de Passat sem citar essas lendas. O primeiro modelo esportivo do Passat foi o TS, que apareceu em 76. Além disso, seu visual com 4 faróis, faixas laterais e pneus mais largos, ele prometia ser mais do que um Passat comum. Por dentro ele tinha novos bancos, painel completo e volante de 3 raios.
O TS, apesar de ter um motor inferior aos reis da estrada, como Opala, Maverick e Dojão, tinha um comportamento dinâmico e baixo peso, que dava uma canseirinha para eles. Assim como ele também mostrou ser bem competitivo, sendo melhor até do que o Corcel GT e o Chevette GP. A reestilização típica dos anos 80 chegou no TS ainda em 79, agora com os faróis retangulares, as faixas eram reposicionadas e o interior seguindo o padrão esportivo, agora com volante de 4 raios. Com aquele símbolo do Transformers no meio do volante. Não, nada a ver, irmão. A motorização dele não tinha mudado, e esse TS, que foi feito entre 79 e 82, é muito raro de se achar. Depois disso veio a reestilização do Passat, que trazia a nova frente, e agora ele era renomeado GTS. Mas é claro que a cereja do bolo era outra. O GTS Pointer agradou muito, não só pelo novo visual, com rodas esportivas e bancos recaro. Em 85, ele recebia o motor AP 1.8 do recém-lançado Santana, que deixava ele não só mais potente, como eternizava o Passat B1, que teve o seu fim em 1988. Na minha humilde opinião, esse Passat é o Passat mais bonito já produzido, do B1. E qual que é o seu? É esse também ou é o mais antigo? Deixa aqui nos comentários por que você gosta desse modelo, se você tem alguma história, escreve aqui pra mim que eu quero saber. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar aquele like que isso ajuda muito, esses vídeos dão bastante trabalho para fazer. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e me seguir nas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo!